Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão do BMAP, ele pega um trapézio ABCD com bases AB e CD, traça as diagonais, chama de E o ponto de interseção entre elas, marca os triângulos determinados pelas diagonais e as bases, que são os triângulos sombreados ali no desenho, diz que esses triângulos têm áreas que ele vai chamar de A para o triângulo de baixo e B para o triângulo de cima, e pede para você determinar qual é a área do trapézio todo com base nessas informações. Então, antes de a gente começar, deixa eu mencionar que a gente já resolveu aqui no canal uma questão do IME, que é basicamente idêntica a essa questão, certo? São muito parecidas, com uma pequena diferença de que a questão do IME é numérica, enquanto a questão do BMAP é literal. Então, em vez de dizer que esses triângulos têm áreas A e B, o IME fala que uma área é 9 e outra área é 16. E por ser números, né, a resolução é um pouquinho mais fácil de você compreender. Então, eu recomendaria fortemente que você visse primeiro, né, o vídeo de resolução da questão do IME como uma preparação para o que a gente vai fazer aqui. Porque os passos são basicamente os mesmos, né? Só que tudo que a gente fez com números na questão do IME, a gente vai ter que fazer literalmente para a questão do BMAP. Então, vou deixar na descrição do vídeo o link da questão do IME que foi resolvida para que você assista antes desse, certo? Dito isso, vamos ao trabalho. Se ele falou que essa figura é um trapézio, a gente sabe que o trapézio tem bases que são paralelas, certo? Então, daqui a gente tira que AB e CD são segmentos paralelos. Por que isso vai ser útil para a gente? Porque a gente vai perceber que existe uma semelhança entre esses triângulos sombreados. Tem os mesmos ângulos para o triângulo ABE e para o triângulo CDE. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, do vértice A, se eu chamar de alfa, eu vou encontrar também essa medida no vértice C. Vai ser alfa também, né? De onde vem essa igualdade de ângulos? Vem do fato de que se o AB é paralelo ao CD, eu posso enxergar o AC, a diagonal AC, como sendo uma transversal, e eu tenho aquela famosa figura do Z do Zorro, dos ângulos alternos internos, que são iguais, certo? A mesma coisa vai acontecer quando eu penso nas bases e na figura que elas formam com a diagonal BD. Também tem o Z do Zorro. Então, também tem ângulos iguais nos vértices B e D. Opa! Ângulos iguais para os triângulos significa que eles são triângulos semelhantes. Vamos escrever essa semelhança e estabelecer qual é a proporção. Então, o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDE. A razão de semelhança que a gente representa pela letrinha K representa qual é a proporção entre esses lados. De modo geral, o casinho serve para comprimentos, e a gente não tem informação sobre comprimentos para estabelecer qual é essa razão de semelhança. Mas a gente tem informação sobre áreas, e a comparação entre as áreas também está relacionada com o valor de K. Não diretamente, né? A razão das áreas não vai ser o valor de K. A razão das áreas vai ser o valor de K ao quadrado. Então, K ao quadrado vai ser a razão entre a área do triângulo maior, que é A, e a área do triângulo menor, que é B. Certo? Isso é a razão das áreas. Como eu estou procurando a razão de comprimentos, basta que você tire a raiz da equação que a gente acabou de escrever. Então, o casinho, que é a razão de comprimentos, vai ser raiz de A sobre raiz de B. Ou seja, sempre que você dividir, sempre que você comparar comprimentos correspondentes desses dois triângulos, o resultado vai ser raiz de A sobre raiz de B. Quais seriam esses comprimentos correspondentes? Bom, se eu usar o ângulo alfa de referência, o lado oposto a alfa no triângulo maior, é o lado EB. E o lado oposto a alfa no triângulo menor é o lado ED. Então tá aí um exemplo, né, de proporção que pode ser montada. EB, que é o lado oposto a alfa no grandão, sobre ED, que é o lado oposto a alfa no pequeno, tem que ser igual a essa raiz de A sobre raiz de B. Da mesma maneira, se você usar o ângulo beta como referência, lado oposto a beta no grandão é AE, lado oposto a beta no pequeno é EC. Então, eu também posso escrever que AE sobre EC é igual a esse raiz de A sobre esse raiz de B. Para o próximo passo, eu vou abrir um slide, né, auxiliar para eu te mencionar, para eu enunciar para você a propriedade que vai ser útil para o que a gente vai fazer.
Sempre que você pega um triângulo qualquer e você divide esse triângulo em duas partes menores, ligando um dos vértices com algum ponto do lado oposto, ou seja, traçando uma seviana, né, que é o nome que a gente dá para qualquer segmento que sai do vértice e vai para o lado oposto, a gente divide esse triângulo maior em dois triângulos menores, cujas áreas podem ser comparadas com essas bases. Então, esses dois triângulos que a gente desenhou, eles têm bases que pertencem a essa mesma reta, que seria a reta BC. Eles estão apoiados no mesmo chão. E como eles alcançam esse mesmo vértice A ali em cima, a gente pode facilmente e seguramente dizer que eles são triângulos de mesma altura. Bom, se eles são triângulos de mesma altura, então, como a área base vezes a altura sobre 2, se a altura é a mesma para os dois triângulos, qualquer diferença para o valor da área tem que vir de uma diferença das bases, né? Então, quando eu comparo a área do triângulo ABD, que é o triângulo da esquerda, com o triângulo ADC, que seria o triângulo da direita, essa razão de áreas vai ser a razão das bases. Vou te mostrar rapidinho a continha que justifica essa propriedade, né? Então, a área do triângulo da esquerda vai ser metade da base desse triângulo que é BD, vezes a sua altura que é H. Enquanto a área do triângulo da direita, metade de base vezes a altura também. Mas a base dele é DC e a altura dele, de novo, é H. Corta um monte de coisa aqui, corta o meio, corta o H, e de fato, como a gente previu, a razão das áreas é puramente igual à razão das bases. Ou seja, para triângulos que têm a mesma altura, as áreas são proporcionais aos valores das bases. E por que isso vai ser relevante para esse problema que a gente está resolvendo? Porque quando eu olho para o triângulo ADC, que é esse triângulo que é formado, né, na parte do trapézio que está para cima da diagonal AC, eu vou perceber que eu tenho de fato uma mediana que está cortando esse triângulo em duas partes menores, que seria uma mediana não, uma seviana, certo? Que está cortando esse triângulo em pedaços menores, que seria a seviana DE. Se está cortando esse triângulo em duas partes menores, exatamente como aconteceu no nosso slide auxiliar, eu tenho exatamente aquela situação em que as áreas são proporcionais às bases, né? Então, prestando atenção no triângulo ADC e na divisão causada nesse triângulo pelo segmento DE, eu tenho que as áreas, então a área do triângulo branco ADE sobre a área do triângulo sombreado DEC. Essas áreas vão ser proporcionais aos valores das bases, que são AE e EC. Agora, presta atenção. A gente acabou de escrever que AE sobre C, que é exatamente o que apareceu aqui, é raiz de A sobre raiz de B. Perfeito, perfeito. Deixa eu até puxar um passo novo, né? Para a gente substituir os valores. Então, a área do ADE, que é o que eu estou procurando, sobre a área do DEC, que foi dada pelo exercício, essa área Bzinho, vai ser igual a esta razão que a gente encontrou no passo anterior. Essa razão é raiz de A sobre raiz de B. Perfeito. Substitui aqui, então, ó, raiz de A sobre raiz de B. Eu vou racionalizar essa expressão, né? Esse raiz de Bzinho no denominador não me apetece. Então, quando eu racionalizo essa expressão, eu vou descobrir que essa expressão toda, a área de ADE sobre Bzinho vai ser igual a raiz de A vezes raiz de B, que é raiz de AB, sobre raiz de B vezes raiz de B, que é B. Opa, B corta com B, e a minha conclusão brilhante é que a área do triângulo ADE, que é a parte que está faltando para a esquerda dos triângulos sombreados, é a raiz de AB. Perfeito, perfeito. Agora, a mesmíssima coisa, as mesmíssimas contas, a mesmíssima conclusão vai ser obtida quando a gente olha para o triângulo verde, para o triângulo BCD. De novo, eu tenho um triângulo grande que está dividido em duas partes menores por uma seviana CE. A mesma coisa vai acontecer em relação ao que a gente estudou ali para o ADC. Então, olha agora para o triângulo BCD. Eu tenho que a razão dessas áreas, então a razão entre a área do BCE, que é a parte branca,
E a área do DCE, do deck, que é a parte sombreada, vai ser igual à razão das bases, né? Que é B sobre D. E, de novo, o valor de EB sobre D a gente descobriu no passo anterior. Isso saiu da semelhança entre os triângulos, né? É raiz de A sobre raiz de B. Então, a área do BCE, que é o que eu estou procurando, sobre a área do deck, que é o Bzinho, opa, vai ser essa razão, que é raiz de A sobre raiz de B. E eu vou te poupar um pouquinho o tempo e um pouquinho a paciência para perceber que a equação ficou idêntica com a gente montou na linha de cima. Né? Então, eu vou ter que racionalizar, vai ficar raiz de BC, área de BCE sobre B, igual a raiz de AB sobre B, vai cortar o Bzinho. Vamos pular para a conclusão, já que a equação é inteirinha igual? A conclusão é que a área do BCE vai ser raiz de AB também. Pô, que lindo, né? Então, eu descobri que isso aqui é raiz de AB, que essa área vai ser raiz de AB também. Eu já tenho tudo que eu preciso para achar a área do trapézio inteiro. A área do trapézio ABCD vai ser quanto? Vai ser a soma desses 4 pedaços, né? Vai ser o Azinho de baixo, os 2 raízes de AB que aparecem nas laterais, mais Bzinho, que é a área da parte de cima. Essa já é a sua resposta, né? Mas para você chegar numa alternativa, falta só você fatorar esses termos. Pode perceber que termo mais 2 vezes termo, mais termo de novo, se assemelha muito à expressão de um produto notável, que é o quadrado de uma soma. E, de fato, né, se eu tentar expandir, usando o produto notável, o quadrado de raiz de A mais raiz de B, lembra que o termo que aparece no meio da expansão do produto notável é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vou considerar que o raiz de A é o primeiro e o raiz de B é o segundo. Quando você expande isso aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, você vai perceber que essa expressão é exatamente igual à expressão que a gente escreveu ali em cima. Então, A mais 2 raiz de AB mais B pode ser escrito, reescrito, melhor dizendo, como sendo raiz de A mais raiz de B ao quadrado, que é precisamente a resposta que você vai encontrar no item C. Então, é uma questão muito interessante, certo, do BMAP, que mostra que quando você tem um trapézio, você traça as diagonais e você conhece as áreas desses triângulos formados entre as diagonais e as bases, só com essa informação você consegue achar a área do trapézio todo, né? Você pega a área do triângulo de baixo, tira a raiz, pega a área do triângulo de cima, tira a raiz, soma as duas, eleva ao quadrado e você chega na área do trapézio todo. Um resultado bastante interessante, apesar de a questão ter sido difícil. Espero que você tenha gostado da nossa resolução. Até a próxima.